transcendente que supere, em todas as hipóteses, o interesse da sociedade como um todo. Eminentes autores, estou aqui perante um deles, questiona, inclusive, a fundamentalidade dos direitos morais. Ainda que fossem fundamentais que sejam, eles são sujeitos à ponderação. Pelo visto, não. Os direitos morais estão acima do Deus Todo-Poderoso, nem ele pode ponderar. Evidentemente que eu acho isso um absurdo, né? E, com isso, eu termino aqui a minha análise e exposição dos dispositivos de licença não voluntárias. Eu só lembro que as licenças voluntárias são necessárias para assegurar algo que é novo na sensibilidade constitucional, doutor, mas não menos relevante que venha a ser. Dá licença um momentinho só, apenas uma informação a todos, não se assustem, porque daqui a pouquinho teremos um teste do alarme de incêndio aqui no prédio. Então, vai tocar o alarme, né? Todo mundo à vontade, tranquilo, não precisa sair correndo, tá certo? Continue assistindo a palestra. Obrigado, desculpa o incômodo. Bom, pelo visto, minha palestra fez pegar fogo alguma coisa. Enfim, é o atendimento de uma forma aceitável de uma necessidade constitucional, que é o direito de acesso, um direito que é relativamente novo na sensibilidade jurídica, mas não por isso menos relevante. E o ponto final é que eu quero lembrar que, em se tratando de licenças não voluntárias em relação a obras nacionais, as preocupações com a Convenção de Berna e TRIPS e com a regra de 3 passos não deve ser um empecilho para a concessão das licenças, né? Isso é um ponto importante. Estas licenças são voltadas, evidentemente, para a cultura como um todo, mas eminentemente pela cultura nacional. Em relação a essas, a regra de 3 passos é um distante trovejar. Muito obrigado. Alô? Agradeço imensamente ao professor Denis, à professora Lilian, pelas brilhantes manifestações e comentários. E vamos passar agora aos debates e perguntas. Eu reitero o pedido da organização de que quem queira se manifestar se identifique. Nós já recebemos algumas perguntas sem identificação. Por favor, tenham isso em mente. Tendo dito isso, vou passar à doutora Lilian as primeiras perguntas que chegaram a ela. A primeira delas, do jornalista Paulo Canabrava, pergunta-se, com relação ao artigo 52, ao estabelecer que, salvo convenção em contrário, pertence ao empregador o direito sobre obra sob encomenda, se isso não pareceria à doutora Lilian que esta redação contrariaria princípios fundamentais dos direitos autorais e do próprio espírito de Berna, segundo os quais o autor seria o único titular da obra. E se o correto não seria, salvo convenção contrária, pertence ao autor. Mas, exatamente, a questão doutrinária da obra sob encomenda é que ela precisa de regras especiais. Senão, é só remeter à Convenção de Berna, que os direitos autorais pertencem ao autor, isso a lei já diz. Exatamente, a inserção de um capítulo para tratar da obra sob encomenda ou decorrente de vínculo em condições absolutamente especiais e estabelecendo regras especiais, porque se for para deixar a Convenção de Berna e a regra geral, então não precisa o capítulo. E aí fica como é na Lei 9.610, que remete às vias contratuais entre as partes.
Eu não falei durante a exposição, mas é assente que muitos desses contratos, eles não são negociados, eles são contratos de adesão. Então, o que visa o legislador, que terá que examinar também a proposta ministerial, é que a proposta é para deixar estabelecido como regra especial o capítulo 6º, o artigo 52A, com as remissões que ele faz, exatamente para não deixar as vias contratuais normais, que podem, muitas vezes, perder a harmonia e virar um contrato de adesão. Assinou, teu trabalho, não assinou, não vai levar. Então, são as condições do trabalho da obra sob encomenda. As próximas perguntas vêm da mestre Ana Maria Silva e dizem respeito. Na obra sob encomenda, a quem pertence o direito moral e autoral? Segunda pergunta, a publicidade é considerada sob encomenda? Terceira, a quem pertence o direito autoral? Ao produtor ou ao encomendante, cliente? Olha, aqui ela faz uma diferença entre direito moral e autoral que não existe. Quer dizer, no direito autoral existe a dicotomia, uma parte patrimonial e uma parte moral. Exatamente a crítica que eu fiz é que falta explicitar, mas a jurisprudência tem deixado assente que a parte moral, ainda que fundamentalista, como disse o professor Denis, ela fica preservada. E a exploração dos direitos patrimoniais é que é passada na obra sob encomenda. Em princípio, a publicidade é considerada sob encomenda e, muitas das vezes, decorre de vínculo, não decorre nem de contrato, decorre do vínculo. E, no caso, eu entendo que a pergunta se pertence ao produtor ou ao encomendante, cliente, seria a obra de publicidade. Em princípio, a prática é que a agência de publicidade detém os direitos da campanha, embora muitas vezes não fique com a pessoa física do autor da campanha, os direitos patrimoniais são da agência e não do encomendante. Claro que, salvo convenção em contrário, quando então fica para o produtor. Vou passar ao Denis, que recebeu uma série de perguntas. Eu só não, segundo a regra do jogo, eu só não posso responder as perguntas que não foram identificadas. Bom, mas então começo aqui, Denise Botman, legitimidade ativa, pessoa, quer dizer, pessoa física, o autor. Eu não estou certo se entendi essa pergunta. A legitimidade ativa de pedir a patente? De pedir a pessoa. Pessoa, titular, a quem se imputam direitos e obrigações. Mamíferos ou não mamíferos. Aqui outra pergunta aqui. Outra vez eu sem identificação, não sei. Atílio Gorini. No caso de obras órfãs, não há que se haver um procedimento claro para se localizar os pedidos dos autores, da forma como foi proposto, há ônus para quem quer utilizar essa autorização. Não me parece que menções amplas a procedimentos sejam suficientes para deixar regulamentos futuros, não passarão pelo crivo do Congresso, pode criar insegurança jurídica. É possível, eu tenho uma proposta que já apresentei, está nos anais aí de algum dos muitos congressos que foram promovidos pelo Ministério da Cultura, de um texto de como tratar a obra órfã. Aqui, nós só estamos tratando da questão da licença não voluntária. Mas como definir qual é a obra órfã, como se verifica a orfandade da obra abandonada, é algo que merece um pouco mais de cuidado. Mas não necessariamente necessita de uma norma legal passada pelo Congresso, desde que haja um conjunto de procedimentos